Então, vamos lá, a gente vai mais uma vez fazer uma presságio de tudo aquilo, dar uma análise de tudo aquilo que a gente comentou, substâncias que fazem parte do corpo dos seres vivos, especificamente aquele que é voltado para a espécie humana, e dentro dessa substância a gente tem água, minerais, são os compostos inorgânicos, vitamina, carboidrato, lipídio, proteína e ácido nucleico, que são os compostos orgânicos. Aí desses, eu comentei em 100% os carboidratos e os lipídios. Certo? Carboidrato e lipídio. Vitaminas, eu comentei sobre as vitaminas lipossolúveis num vídeo anterior, e aí a gente vai partir exatamente das vitaminas hidrossolúveis. Certo? Para que não fique nenhum detalhe, não falte nenhuma informação, para que eu não fique sem comentar. Mas mesmo assim, caso exista falha, vocês estudem um pouquinho e percebam que eu acabei esquecendo alguma coisa, ou comentei uma coisa mais apressadamente e acabei me equivocando, só entrar em contato e a gente faz as correções que forem necessárias. Certo? Então, dentro daquele apanhado que a gente viu, vou colocar aqui de onde foi que a gente partiu. Então, aqui foram os sais minerais, as vitaminas. Deixa eu achar vitaminas aqui, substâncias inorgânicas, tabela dos principais minerais e as vitaminas. Pronto, foi daqui. Aqui no canto aqui em cima para a gente visualizar melhor. Então a gente viu as vitaminas. Vitamina A, que na falta provoca cegueira noturna. Vitamina D, que na falta dela provocaria o raquitismo. Na vitamina E, que na falta dela provocaria envelhecimento precoce. Certo? E a vitamina K, que permite a ocorrência de hemorragias porque tem retardo na coagulação. Então, dessas vitaminas, lembrem que a gente vai observar a vitamina, vai observar o que ela faz no corpo, para a gente entender o que é que a carência dela provoca no corpo do indivíduo. Só assim que a gente consegue compreender. Bom, então, da vitamina C, que ela é importante para a produção de uma substância que a gente chama de colágeno. Colágeno, gente, é a principal proteína, tá? Uma das mais abundantes que existe no corpo, e que está participando, que ela participa basicamente de diversos tecidos. Por exemplo, dos tecidos conjuntivos, que permitem uma alta resistência. Então, tudo aquilo que está relacionado com resistência no corpo, ele é em virtude, principalmente, da presença dessa proteína chamada de colágeno. A vitamina C não faz o colágeno, ela participa do processo de produção do colágeno, também tem aquela ação antioxidante, a mesma da vitamina E. Certo? Então, essa ação eu não comento, porque já foi comentado aqui com a vitamina E. Então, onde é que eu encontro isso aí? A gente encontra nos ossos, permitindo que ele tenha rigidez e resistência. A gente vai encontrar o colágeno nos vasos sanguíneos, permitindo que ele tenha elasticidade no momento da pulsação. Certo? Estica, volta. Não pode esticar demais, senão rompe. Também não pode ser enrijecido, senão rompe. E rompimento, a hemorragia provoca certos distúrbios. Então, você tem lá, nos ossos, na pele, você encontra nos tecidos conjuntivos de uma forma geral, então praticamente todo o corpo ele tem, porque o tecido conjuntivo forma um conjunto, ele está unindo dois outros tecidos ou mais tecidos. Aqui eu encontro as fontes da vitamina. Lembrando, tá, gente? Qualquer dúvida, questiona e eu vou tentar responder, certo? Qualquer questão que tiver por aqui, pode deixar aqui. Assim que for o momento adequado, eu vou comentando com a turma. Então, tá lá. A falta da vitamina C, ela vai provocar perda de resistência desses órgãos onde você tem um grande percentual de colágeno. Nos dentes, nos ossos, na pele e nos vasos sanguíneos.
Nos dentes e nos ossos, eles vão ficar rígidos. Mas quando você força um pouquinho, ele quebra. Ele fica quebradiço. Na pele, que tem elasticidade, tá, gente? Elasticidade, ela pode se romper com facilidade, porque o colágeno também está deturpado em sua estrutura. Ou ele não está presente, ou sua estrutura está mal formada. E quando se trata dos vasos sanguíneos, também a perda de elasticidade, por exemplo, das artérias. E aí, perdendo a elasticidade das artérias, ela se rompe com facilidade e provoca hemorragia. Então, a falta da vitamina C, ela não permite que ocorra hemorragia porque dificulta a coagulação. É o rompimento do vaso que vai provocar hemorragia. Então, essa condição de sangramentos na pele, sangramento nos dentes, ossos quebradiços, dente quebradiço, em virtude da falta de colágeno, é um quadro clínico chamado de escorbuto, que antigamente era chamado de doença dos marinheiros, porque a fonte de vitamina C é basicamente frutas. E aí, durante grandes navegações, o pessoal não tinha como levar essas frutas durante todo o trajeto, e nem tinha aquele hábito de se alimentar de algas marinhas, por exemplo. Havia uma falta conjunta, praticamente no grupo inteiro, da vitamina C. E, como consequência, haviam esses casos aí, em que a pessoa tinha sangramento e acabava morrendo muitas vezes das hemorragias que ocorriam. Então, isso é chamado de mal dos marinheiros. Hoje a gente chama de escorbuto, em virtude do nome da substância, que é ácido ascórbico. Certo? Bom, a outra vitamina, a vitamina B1, tá, gente? Porque eu estou falando aqui da falta da vitamina, que normalmente é o que acontece. O excesso, ele pode acontecer. E aí, gente, eu não sei se vocês já recordaram, mas eu creio que eu já comentei com a turma. A diferença entre o que é remédio e o que é veneno. Qual é a diferença? A dose. No momento que você pega um remédio, um anadol, está com dor de cabeça, você vai tomar uma dipirona de 500 miligramas, a dipirona de 500 miligramas vai se fazer bem, porque ela vai agir como remédio. Aí você toma 4 caixas de dipirona. Pô, você aumenta a dose e lhe prejudica. Então, qualquer coisa que for em excesso, ela é prejudicial. Colesterol é bom? É bom. Em excesso é prejudicial. Glicose é bom? Também em excesso. Aí é diabetes. Ou seja, provoca distúrbios. Então, para as questões que foram enviadas aqui para mim, qualquer substância, inclusive as vitaminas, em excesso se tornaria prejudicial, provocaria problemas. No entanto, há uma dificuldade de acontecer isso, porque tem um órgão no nosso corpo que faz a osmorregulação. O que seria isso? Regula a quantidade de substâncias presentes nos líquidos corporais. Que aí a gente vai chamar esse órgão de rim. Então, os rins, eles têm essa função. Se tem água em excesso, joga para fora. Porque a água em excesso é hipertensão e aí pode provocar um rompimento dos vasos sanguíneos. Então, joga a água para fora. Minerais em excesso também pode provocar retenção de líquido e aí aumentar a pressão arterial. Joga para fora. Vitaminas que tiverem excesso. Por isso que quando uma pessoa está com... ela tem uma alimentação bem equilibrada, como essa que a gente está orientando para vocês. Uma alimentação com uma base vegetal boa, uma coloração extrema na alimentação, identificando que tem variação de nutrientes por ali. E ainda você toma um complemento vitamínico. Tá? O médico recomenda para que você tomasse uma cápsula, você toma 2. Cada cápsula, normalmente, ela contém 100% daquilo que você precisa no dia. Bom, se você tomar 2 no dia, gente, você só precisa de metade. Então, a outra metade vai embora. Tá? Até os médicos dizem, e fazem brincadeira, né? Diz assim, o que vai acontecer se eu tomar dois tipos de vitaminas diferentes, complexos vitamínicos diferentes? Bom, aí ela disse, olha, sua urina vai ser mais cara, porque você comprou um negócio de 60, 100 reais. Geralmente as vitaminas, elas variam disso daí, 40, 50, 60 reais, no mínimo 40. E aí, quando você toma, vai sair pela urina, porque o corpo tende a eliminar o excesso. Então, é muito mais fácil ocorrer falta do que ocorrer o excesso. Mas se tiver excesso, também tem. Qualquer uma dessas pode provocar problemas no corpo. Beleza? Bom, então, voltando para cá para o quadro, vitamina B1, ela atua na respiração celular. Então, não sei se vocês lembram. Respiração celular. Lá na mitocôndria, que pega glicose junto com oxigênio, tá? Não é diretamente, mas a gente faz assim para ficar mais simples. Tem a glicose, que ela vai ser degradada, o oxigênio vai estar lá no final, para poder, a partir da quebra da glicose, liberar energia. E toda célula, todo tecido, todo órgão, para estar ativo e o corpo, precisa de energia. Falta energia, a pessoa morre.
falta energia, a célula morre. Certo? Então, a função da vitamina B1 é participar de uma das enzimas que trabalham, ou de algumas das enzimas, que trabalham na respiração celular. Ou seja, na síntese, na quebra de substância, para poder liberar e produzir energia para a célula. Liberar energia para a célula, na forma de ATP. Bom, então, como qualquer tecido precisa de energia, existem alguns deles que precisam muito mais do que outros. Então, eu não sei se vocês recordam dos 4 grupos básicos de tecido que existem no corpo humano. Tecidos epiteliais, tecidos conjuntivos, tecidos musculares e tecido nervoso. Tá? São os 4. A gente trabalhou os 4. Desses aqui, pelo menos um deles não pode de forma nenhuma ficar inativo. Não pode estar em homeostase, no equilíbrio menor, básico. Não pode estar parado. Eles devem guardar munições. Ele mantém todos os outros tecidos em atividade. É ele que controla, que é o tecido nervoso. Certo? Então, o tecido nervoso ele não pode parar de receber energia. Então, no momento que você tem a falta da vitamina B1, em que as fontes estão aqui, ó, carne de porco, que eu não gosto, tá, particularmente. Legume, que é massa, vegetais folhosos, que fica bonito no prato, tá? Tem uma foto que fica bonitinho pra caramba. A gente come para poder ter uma dieta bem mais equilibrada. E os grãos integrais, certo? Integrais. Então, as fontes de vitamina B a gente come por aqui. Fígado também tem pra caramba, certo? Tem uma outra fonte. Então, você está lá, atua na respiração celular. Faltou a vitamina B1, tem problemas na produção de energia. Se tem problemas na produção de energia, que tecido vai sofrer logo a consequência? O tecido nervoso. Por isso que aqui causa uma neurite, de neurônio de tecido nervoso. Então, essa neurite é uma inflamação no tecido, em todo o tecido nervoso, nos nervos, que como consequência vai ter perda de controle, fraqueza generalizada, indisposição, tá? Uma sonolência extrema, e isso tudo identifica um quadro clínico de fraqueza geral. Aí eles chamam isso de beriberi. Né? Esse beriberi significa fraqueza generalizada. Tá? É uma tradução, a tradução para isso é fraqueza geral. Ou uma neurite, que é uma inflamação do tecido nervoso. Então, faltou vitamina B1, problemas no tecido nervoso. A vitamina B3, ela tem ação também na formação de hemácias e na manutenção da estrutura da pele, daquela camada queratinosa, certo? Na sobreposição da camada da epiderme, da pele. Aqui estão as fontes onde a gente pode encontrar cada uma delas. E aí, quando falta essa vitamina, o que vai acontecer? Primeiro, você pode ter algum grau de anemia, certo? Um grau menor, um grau maior, mas nesse caso é um grau bem menor. Geralmente a vitamina B12 é que provoca um distúrbio mais grave. Por isso que quando uma pessoa tem anemia, ela toma sulfato ferroso, porque tem ferro em grande quantidade, e complexo B. Complexo B são todas as vitaminas que a gente chama de vitamina B. B1, B2, B3, B4, B5. Eu estou colocando algumas delas para não encher demais de informação e a gente não tem necessidade de chegar a todos elas. Porque, no geral, a vitamina B está relacionada com a formação de hemácia. Só que essa daqui, a vitamina B3, ela também tem uma outra relação com a manutenção da estrutura da pele. Então, faltou vitamina B3, a pele fica áspera, fica arranhente. Imagina uma casquinha de ferida. Certo? Um aspecto parecido com isso daí. Então, esse aspecto de pele que fica áspera, a gente chama aqui de pelagra. Pele áspera. Certo? Então, quando a gente chama aqui de pelagra, a pele ficou áspera e aí a gente diz que isso daí é em virtude da falta da vitamina B3. A vitamina B12, ela tem função, né, ou participação no processo de maturação das hemácias. Certo, gente? Processo de maturação das hemácias. Então, o que seria isso? Eu não sei se vocês lembram, mas as hemácias, elas têm uma característica peculiar. São as únicas células do corpo humano que não tem núcleo. Só que toda célula só surge de uma que é pré-existente. Ou seja, tem que ter uma para surgir outra. E a gente já estudou também que o surgimento de uma célula através de um processo chamado de divisão celular. Esse processo de divisão celular tem necessidade que o núcleo
que o núcleo seja duplicado, que o DNA duplique e o núcleo seja dividido. Então, como é que pode uma substância ou uma célula ser formada sem que não tenha núcleo? Então, ela tinha que ter núcleo antes. Ela é formada na medula óssea vermelha, como a gente já estudou, mas ela é formada com núcleo e ela precisa que esse núcleo seja eliminado junto com algumas organelas para ter um aumento maior de capacidade de hemoglobina dentro e ela tem a função de transporte de oxigênio. Então, essa perda do núcleo para originar a hemácia, ela é o processo de maturação. É o processo de maturação da hemácia. Perde o núcleo, fica biconvexa para facilitar a passagem pelos tecidos e aí transportar o oxigênio que a gente precisa nas células. Então, por isso que quando falta a vitamina B12, o processo que a gente vai chamar é de anemia perniciosa, certo? É o quadro clínico de anemia perniciosa. Então, aqui a gente completa o quadro de tabela, certo? De tabela das vitaminas, para poder partir para um outro ponto que a gente chama de lipídios. Certo? Porque eu comentei que eu tinha falado sobre carboidratos e lipídios, e na verdade eu falei só sobre carboidratos, beleza? Então a gente volta aqui para a sequência das substâncias orgânicas, tá? Os grupos de lipídios. A gente divide em lipídios, que a gente chama de lipídios simples, e lipídios que são complexos, certo? Lipídios simples, lipídios complexos. Os simples são esses três aqui. Desculpa. Triglicerídeos e os esterídeos. São esses dois. E tem os cerídeos também. Os complexos, fosfolipídios, caroteno e esfingolipídios, certo? O cerídeo ele é do grupo de lipídios simples. Então, exemplos de cada um deles. Óleo e gordura, para o primeiro. Esse aqui a gente não tem um típico. Não sei se você já ouviu falar, por exemplo, estrógeno, progesterona, testosterona são os hormônios sexuais e eles têm uma derivação de esterídeos, certo? Os fosfolipídios, eles vão constituir a membrana plasmática. O caroteno, ele tem uma tonalidade meio amarelada, alaranjada, e aí ele vai ser um precursor da vitamina A, certo? Aqui é que a gente vai encontrar uma coisa chamada de colesterol, que é um álcool, certo? Nesse grupo aqui dos esterídeos. Os esfingolipídios, eles participam da estrutura das células nervosas, que a gente vai chamar de bainha de mielina. Certo? Ela protege o tecido nervoso para que esse tecido nervoso ele tenha um maior aumento da velocidade da informação nervosa. E o cerídeo, tá? Lá no vídeo, quando a gente deixa um pouquinho o tempo, percebe que é uma produção de cerídeo, que é uma função protetiva, certo? Para o corpo. O ouvido sem cera é um ouvido desprotegido, então evita ressecamento, tá? Evita que muita sujeira passe e acumule no tímpano e aí provoque alguma infecção. É claro que a gente não pode deixar acumular cera no ouvido até sair o bullying por aqui. Tá? Então, mas limpar sempre com cuidado para evitar que empurre ao invés de só retirar o excesso. Beleza? Então a gente vai tentar analisar. Só que os lipídios, assim como os carboidratos, têm as unidades. Certo? Então, os componentes que formam o lipídio é sempre um álcool e ácidos graxos. Certo? O que constitui um lipídio é o álcool. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver se ele está aqui atrás. Então, a gente tem o seguinte. Foram os polissacarídeos, aqui foi a última aula. E os lipídios, tá? As funções gerais que a gente vai ter. Então, todo lipídio, ele pode estar incluído em uma dessas funções. Ou ele pode ser uma reserva energética secundária, você lembra quem é a reserva primária, né? Fonte primária, carboidrato. Reserva primária, não pode esquecer. Carboidrato também, que são os polissacarídeos. E aí, quando falta o polissacarídeo, falta o carboidrato, aí a gente começa a usar o lipídio de reserva, que vai ser a gordura, no nosso caso. No caso das plantas, seria o óleo. Ele pode atuar na função hormonal reguladora, que aí vão ser os esterídeos, e na função estrutural, aí vai ter cerídeo, fosfolipídio, esfingolipídio. O caroteno ele também está aqui relacionado com a função reguladora, que é a formação de vitaminas. Certo? Bom, então, dessas três funções, a gente vai encontrar qualquer substância lipídica, ela tem esses componentes aqui. Ela tem o álcool varia de acordo com cada grupo de lipídio, e os ácidos graxos.
Esses ácidos graxos é aquele componente que vai fazer com que a água não consiga se misturar com essa substância. Ele é hidrofóbico, ele é apolar, certo? Ou seja, fobia, gente, ó, fobia, hidro, água, tem medo de água. Então, o componente que não faz com que ele não se misture com água é o ácido graxo, certo? O álcool ele se mistura, mas o ácido graxo não. Então, é esse componente que vai fazer com que compostos lipídicos não se misturem com água. Então, quais são esses tipos de ácidos graxos? Eu acho que você já ouviu falar. Gordura saturada, eu acho que você já ouviu falar. Toda gordura é saturada, tá, gente? Por quê? Porque gordura, ela é derivada de ácidos graxos ou contém apenas ácidos graxos saturados, porque vai formar um lipídio sólido. Agora tem os ácidos graxos insaturados, que eles permitem um distanciamento das moléculas, e quando as moléculas ficam mais distantes, aí passa para o estado líquido, certo? Vai passar para o estado líquido. E aí a gente tem os ácidos graxos que a gente chama de trans. Aí seria o que a gente chama de a gordura insaturada, certo? Por que é insaturada? Porque, na verdade, é um ácido graxo insaturado que o pessoal modifica para que ele passe a ser saturado. Mas de onde é que vem essa palavra saturado? Tá, gente? De que termo é que satura, ou seja, que enche, que completa? O que completa cada molécula dessa é uma enorme quantidade de hidrogênios que vão estar presentes nas moléculas. Aí fica mais claro quando a gente for observar, por exemplo, no primeiro, que for analisar a estrutura química. Aí, como faltam alguns hidrogênios nesse daqui, por isso que eles são insaturados, porque não estão cheios de hidrogênio, aí a molécula fica meio torta e acaba fazendo com que distancie uma molécula da outra e passe para o estado líquido. Lembra como é? Sólido, líquido, gasoso. Sólido, moléculas próximas. Líquido, moléculas pouco distantes. E gasoso, moléculas muito distantes com grande movimento. Então, se a molécula fica um pouquinho torta e provoca que ela fique um pouquinho distante, então ela vai passar para o estado líquido. Aí, naturalmente, ela vai ser no estado líquido na temperatura ambiente. A gordura trans, ou a gordura insaturada, é quando você pega e hidrogeniza. Olha o nome, gente. Hidrogeniza. O que você vai colocar nela? Hidrogênio. Colocou hidrogênio. Para que ela deixe de ser insaturado e tenha todos os hidrogênios necessários para ficar uma molécula mais retilínea, mais completa, mais uniformada. Certo? Como é que seria isso em termos de imagem? Depois, quando tiver aqui o slide, eu mostro para vocês. Certo? Então, aqui, ó, triglicerídeos, histerídeos, fosfolipídios, carotenos, esfigolipídios, são os grupos que a gente vai analisar cada um deles. Vamos começar pelos triglicerídeos. Certo? A gente tem pouco tempo mais para fechar essa aula, mas aí, até onde der, eu comento com vocês. Certo? Começando aí com os triglicerídeos. Bom, primeiro, o álcool dele, glicerol, tá? O nome do álcool que ele tem. A função básica deles é atuar na reserva de energia. Por isso que você come açúcar. O corpo da gente converte, principalmente lá no fígado, converte em gordura. Certo? O cara que toma cachaça demais, eu aconselho não fazer isso. Toma cachaça demais, muito álcool. Álcool é muito energético, então, e é tóxico para o corpo ainda. Aí sobrecarrega o fígado e o fígado começa a converter aquilo dali em um composto de reserva mais bem equilibrado. Aí ele converte em gordura. E acaba até acumulando gordura no fígado, e aí é o quadro de cirrose, que a pessoa geralmente entra em falência geral por causa disso. Então, atua como reserva energética secundária. Certo? A função deles, basicamente, é essa. Ou, em alguns animais, atuar como isolante térmico, que é aquela camada de gordura de animais que vivem em ambiente muito frio, no caso dos mamíferos, ou eles têm muito pelo, e uma grande quantidade de gordura, ou eles têm uma grande quantidade de gordura, certo? Que é um fator limitante para que não perca tanto calor para o ambiente. Ele isola termicamente aquele animal para manter o corpo dele sempre na temperatura em torno de 36 graus Celsius. Então, qualquer animal que tende a ficar em ambiente muito gelado, ele tem que ter fontes para regular a perda de calor. Então, os principais componentes são as gorduras, que apresentam apenas ácidos graxos saturados, aquele que a moléculazinha fica reta, e aí não aproxima, e aproximando passa para o estado sólido, e os óleos, que são aqueles que apresentam também, ou seja, tem saturado, mas também tem insaturado. Que aí,
Imagina assim, então, molécula reta, fica próxima. Se tiver uma torta, certo? Quando você for colocar outra aqui embaixo, fica uma distância grande entre as duas moléculas e aí ela distancia. Como ela distancia, vai aparentar o estado líquido. Então, óleo, estado líquido, gordura, estado sólido na temperatura ambiente. Lembrando que a margarina, ela é resultado de um óleo, tá? Aqui, ó, é um óleo, por isso que está lá, margarina vegetal, não é gordura. Manteiga é que é animal, manteiga é que é da gordura do leite, certo? Mas margarina não, margarina é um óleo que você converte, hidrogeniza e faz ele virar uma gordura. É tanto que quando você aquece uma margarina para fazer uma fritura, quando termina, ela fica líquida. Ela não volta a virar uma margarina vegetal de novo, certo? Por quê? Porque ela sofreu um processo químico e foi reestruturado aquilo que ele tinha um pouquinho antes. Então, a gente tem aqui o exemplo dos três. As gorduras, os óleos e a margarina, que é uma gordura trans, certo? Bom, e aí a gente parte para o grupo dos esterídeos, que são os esterídeos. São aqueles que têm como principal representante o álcool. O álcool deles é o colesterol. E aí vocês já ouviram falar do colesterol, que ele tem um bom, que ele tem um ruim, e muita gente considera que ele é ruim para o corpo, e na verdade ele não é. O colesterol ele é fundamental para o corpo, certo? Por quê? Porque ele participa da estrutura da membrana, ele participa da formação da vitamina D, ele participa da formação de hormônios sexuais, tanto masculino quanto feminino, tá? Os estrógenos e progesterona, e a testosterona, no caso do sexo masculino. Então, é uma substância primordial. Agora, como aquela questão que me fizeram aqui, tá, durante as aulas, e em excesso? Em excesso faz mal. O problema do colesterol é o excesso que tem no corpo da gente e que vai provocar um sério distúrbios. Então, por isso que a gente tem dois tipos de colesterol, um bom e um ruim. Por que um é bom? Porque ele se liga a uma substância que vai fazer com que o corpo jogue ele para fora. E por que o outro é ruim? Porque ele se liga a uma substância em que se acumula no corpo. E quando se acumula, aumenta o nível, aumenta e chega ao excesso. E quando ele sai, diminui o nível e não vai chegar ao excesso. Então, por isso que um é bom e um é ruim, mas os dois têm as mesmas funções, tá? Que é agir na membrana, nos hormônios, na vitamina D, tá? Como precursor, certo? Então, lembrando, o colesterol é uma substância boa. Agora, o que é que vai provocar em seu excesso? Então, a função do colesterol: formação da vitamina D, hormônios sexuais, uma membrana plasmática, tá, gente? Essas daqui são as funções que ele desempenha no corpo da gente. Tipos de colesterol: o HDL, que é o bom. Por que ele é bom? Porque ele é conduzido para o fígado, jogado para fora. E o LDL, que é ruim, porque ele fica no corpo e aí acumula, provocando alguns distúrbios. Que distúrbio seria esse? Acumular nos tecidos, ficar na membrana na artéria, no interior das artérias, acumulando tanto esterídeo quanto gordura, e essa gordura vai o que a gente chama de placa de ateroma. Essa placa de ateroma ela pode permitir a aglomeração de cálcio e enrijece essa artéria, a artéria ficando rígida, aumenta a pressão arterial e pode provocar um rompimento, que a gente chama de aterosclerose. Certo, gente? E a aterosclerose pode levar a um quadro clínico de um acidente vascular. Certo, gente? Então, esse daqui é a função e o problema provocado pelos esterídeos. Certo? Então, eu vou dar uma parada no vídeo aqui, porque o nosso tempo já está quase encerrando, e assim que der, a gente volta para complementar essas informações antes da avaliação de vocês, que é na outra semana. Beleza? Tá? Uma semana próxima aí. Beleza? Então, até já. Depois a gente se encontra de novo. Valeu, gente. Tchau. Bom, gente, então, olha, a gente faz assim. Vocês viram que ficou faltando aí proteínas e o restante dos lipídios. Eu já vou indicar para vocês um exercício para que vocês façam, que é o final desse capítulo. Eu pedi para que a turma do nono ano fizesse, eles não fizeram isso, mas eu creio que vocês, como são alunos mais competentes, talvez, ou pelo menos, tomara que sejam mais aplicados, respondam. Agora eu quero que vocês façam assim. Respondam no caderno de vocês o exercício do livro
Deixa eu só verificar aqui a página do livro. Certo? Então, está aqui. O que vai faltar é explicar. Então, primeiro, eu quero que vocês deixem o assunto respondido. Rápido, senão se encerra. Página da 28 até a 32. Certo, gente? Depois eu escolho melhor aqui. Eu tinha anotado e acabei esquecendo de verificar. Então, assim que eu mando pelo grupo, certo? Para não ficar fora de informação, aí vocês vão responder algumas questões, responde no caderno, coloca o nomezinho de vocês que eu vou anotar como